Oi, pequeno aviso aqui com a minha voz real antes do vídeo começar. Como vocês sabem, e alguns que talvez sejam mais novos no canal talvez não saibam, eu tenho uma fanfic de eu em Yu-Gi-Oh! Que eu tô fazendo junto com o Rengoku das fanfics, que também trabalha junto comigo em algumas outras fanfics crossover. E nessa fanfic de Yu-Gi-Oh! Meio que a gente tá precisando realmente de ajuda para continuar ela. O que que acontece? Pra trama continuar, a gente precisa gravar um duelo em dupla. Pra quem não sabe, a gente grava os duelos em dupla em um site chamado Yu-Gi-Oh! Duel Nexus, que é basicamente um simulador de Yu-Gi-Oh! Aquele Yu-Gi-Oh! Online, né? Com o modelo do jogo online, só que nesse jogo você pode criar o baralho que você quiser com as cartas que você quiser, só colocando o nome delas em inglês na barra de busca do editor de deck. Então, a gente precisa de 2 voluntários para participar desse duelo em dupla com a gente, que no caso dentro da fanfic vai ser um duelo de dupla contra a Mai Valentine e o Joey Wheeler. Então precisamos de 2 voluntários para usar os decks do Joey e da Mai no duelo da fanfic. Então é isso. Quem quiser usar o deck da Mai, entre em contato comigo. E quem quiser usar o deck do Joey, entre em contato com o Rengoku. Que no caso, o deck do Joey é dos guerreiros e o da Mai é o deck de arpia. Vou deixar os nossos Discords aí embaixo na descrição, junto com o link do site do Yu-Gi-Oh! Duel Nexus, para vocês já irem se familiarizando, né? Para quem quiser ajudar já saber mais ou menos como o site funciona. E é isso, quem tiver interessado em ajudar, entre em contato com a gente aí embaixo. Quem quiser usar o deck da Mai, entre em contato comigo. Quem quiser usar o deck do Joe, entre em contato com ele via Discord. É isso, aproveitem o vídeo. Capítulo 9. A luz de uma rainha. Ao ser convocada pela Associação de Heróis, junto com a Tigresa Voraz, Chica estava terminando se preparar para sair em um navio, junto à sua companheira. Ambas foram juntas até a cidade V, onde o barco que partiria para a cidade H, junto a 50% das peças que seriam usadas para a trilha que conectaria a cidade H as aguardava. No caminho até ambas foram até o navio sem trocar uma palavra entre si. Chica sentia que por algum motivo a tigresa não queria falar com ela, se limitando apenas a vê-la fixamente. Próximo ao porto, viram já no navio, a tigresa encarou Chica até o navio zarpar. Chica não suportando mais aquela situação incômoda. Chica, por que você só fica me encarando? Desde que nos conhecemos parece que você não gosta de mim. Afirmou com um ligeiro tom de tristeza. A tigresa respirou fundo e respondeu, Tigresa Voraz, é que eu tenho dificuldades em lidar com algumas coisas novas. Chica apenas respondeu como uma expressão de confusão, Tigresa Voraz, sabe, o Shin e eu sempre fomos muito próximos, tirando a senhorita Tatsumaki e a senhorita Fubuki sempre fui a fêmea mais próxima dele. Acho que eu me senti ameaçada quando te conheci, mas cometi um erro agindo assim. Chica, ainda um pouco confusa respondeu, Chica, então você gosta do Shin, Tigresa Voraz. Claro, não tem como eu não gostar dele. Passamos por muita coisa juntos. Chica, entendi, deve ser um relacionamento difícil. Não ter o melhor histórico com relações amorosas, mas com certeza você escolheu um namorado melhor que eu. A tigresa se assustou. Tigresa Voraz, espera, não é o que você pensa. Somos só amigos da infância. Chica, entendi, pelo que eu sei dele, na infância ele não tinha muitos amigos. Tigresa Voraz, verdade, nossas vidas foram complicadas. Um monstro se aproximou do navio, fazendo com que os tripulantes imediatamente solicitassem ajuda das heroínas. As heroínas foram guiadas pelo tripulante até o convés do navio, onde um polvo monstruoso tentava virar o navio com seu peso. O monstro polvo colocava os tentáculos no convés do navio para virá-lo. Chica, assim que viu o alvo, lançou fogo nos tentáculos do monstro, queimando 3 de seus 8 tentáculos.
O monstro tentou atacar Chica com seus tentáculos, porém a tigresa voraz, com um rápido movimento de seus braços em um golpe de mão aberta, criou uma corrente de ar violenta que atravessou um dos olhos do monstro, o matando instantaneamente. Todos os tripulantes ficaram aliviados e Chica por sua vez se impressionou. Chica, espera, ai, que técnica foi essa? Tigresa voraz, o punho do vento uivante aço cortante. Ou pelo menos uma versão bem básica. O navio continuou seu caminho por até a cidade H, com os poucos monstros que apareceram sendo vencidos pelas heroínas sem dificuldades. Shin, por outro lado, estava se preparando para participar de uma pequena entrevista junto a Mai Mask Tatsumaki, que seria gravada na cidade de M. Shin se encontrou com sua mentora na cidade M, no momento em que já estavam chegando no estúdio. Tatsumaki notou que Shin parecia nervoso. Tatsumaki: ei Shin, algum problema? Shin: não, nenhum problema com aparecer na TV, eu só não gosto do Mai Mask. Tatsumaki: conhecendo ele, duvido que diga qualquer coisa que possa prejudicar ele na mídia. Os dois paranormais chegaram no estúdio, onde foram guiados até pequenos camarins, onde foram maquiados para o programa. O estúdio possuía uma cadeira e uma mesa para o entrevistador, 3 poltronas, uma para cada convidado e uma pequena mesa de centro com copos de água e algumas biscoitos. Pouco antes de começar, Shin percebeu a Mai Mask olhando para ele com uma expressão séria, como se quisesse desafiá-lo para algo. Cedendo à curiosidade, Shin decidiu ler a mente do herói número 1 da classe A, mente de a Mai Mask. Garoto, é impressionante que tenha chegado a te aqui, considerando que você não tem quase nenhum contato com o público. Vamos ver como você lida com os obstáculos midiáticos. Mente de Shin: desafio aceito. Ao ouvir a resposta de Shin, a Mai Mask se assustou, mas antes de qualquer reação o último aviso foi dado e as gravações do programa começaram. Entrevistador: boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Atualidade Heróica, o programa mais autêntico sobre os heróis que trabalham dia após dia para assegurar a sobrevivência da humanidade. No programa de hoje, estamos com o que está sendo apelidado Herói Revelação da classe A, marionetista demoníaco. Shin, obrigado por me receber. Entrevistador: e também temos o herói número 1 da classe A, ator, cantor, modelo e figura recorrente no problema Mai Mask. A Mai Mask: é um prazer estar aqui. Entrevistador: é um prazer tê-lo aqui. E claro, não podemos esquecer a ilustre heroína classe S Rank 2 Tatsumaki. Tatsumaki: não é meu estilo participar nesses programas, mas insistiram tanto que acabei aceitando. Entrevistador: ótimo, então para começarmos o programa de forma mais amigável, marionetista, você é um herói bem recente na associação, enquanto o Máscara Doce é um dos heróis mais veteranos. Gostaria de saber o que opina um do outro, começando por você, marionetista. Shin: bem, não sou muito ligado em moda ou em novelas e atores famosos. Já ouvi a música dele, mas prefiro a Vebigazai como herói. Não duvido que ele seja forte, mas até certo ponto ele me parece bem misterioso. Entrevistador: não vejo porquê, já que a Mai Mask é um dos heróis mais populares. A Mai Mask: acredito que o que o marionetista quer dizer é que deseja me conhecer melhor, além do que a mídia diz de mim. Vejo ele como um herói muito promissor, no entanto me desaponta um pouco ele não se preocupar com a imagem dele diante da mídia. Shin: agradeço os elogios, mas acho que se expor muito antes da mídia não é meu estilo. Prefiro ser reconhecido pelos meus feitos como herói. Entrevistador: entendo, mas marionetista, considerando a relação entre você e a senhorita Tatsumaki, você deve saber da opinião polêmica de alguns civis sobre a sua força. Muitos dizem que suas conexões da associação te favoreceram na subida de ranking. Tatsumaki: o que o Shin conseguiu foi por mérito dele. Posso ser a mentora e responsável por ele, mas eu garanto que não fico segurando a mãozinha dele como se ele fosse um criança. O que ele conseguiu foi mérito dele e apenas dele. Shin: isso mesmo, a Tatsumaki. Todos que salvei podem dizer que meu poder é bem real. Sendo franco, acho que quem duvida da minha força não faz ideia das dificuldades do trabalho de um herói. Entrevistador: nossa, pareceu um herói veterano falando. Tatsumaki:
Sim, claro que vai levar tempo, mas eu tenho certeza que ele vai ficar cada vez mais forte. Entrevistador. É muito bonito ver o laço entre vocês dois, até a revelação que a senhorita fez há algumas semanas ninguém poderia imaginar que você pudesse ter um discípulo. Como está sendo essa experiência para você até agora? Tatsumaki. É uma coisa difícil de resumir, mas acho que ter um discípulo foi uma reviravolta positiva na minha vida, assim como alguns classe S. E o público foi uma surpresa para mim no começo, mas eu fico muito feliz vendo o progresso do meu discípulo. A entrevista continuou normalmente, até a última pergunta. Entrevistador. Muito bem, agora a última pergunta. Para vocês, marionetista demoníaco, Tatsumaki Amai Mask, o que significa ser um verdadeiro herói? Qual a visão de cada um de um herói ideal? Tatsumaki usou seus poderes para fazer um copo de água levitar e ir até sua boca, para em seguida pegar o copo com uma de suas mãos e beber normalmente. Tatsumaki. No meu caso, eu me tornei uma heroína, não só pela inspiração que o Blast me deu, mas também porque com o tempo eu percebi que nem todos têm o poder para se defender dos monstros. Decidi que usaria meus poderes para defender a humanidade. Para mim, um herói tem que ser forte e estar disposto a tudo para cumprir seu dever. Amai Mask. Como eu disse há algum tempo durante a messa nível demônio na cidade J, para amenizar os temores do público, os heróis têm que ser duros. Precisam de força interior e disciplina. Com isso eles derrotam o mal, com velocidade, um toque de graça e muito brilho. Minha concepção de herói ideal é um herói que possa ser visto por todos, que sempre inspire confiança e segurança nas pessoas, que sempre tenha uma atitude calma e tranquila para com o público e que possua a beleza de um poder abrumador para acabar com o mal e proteger toda a humanidade. Shin. Eu concordo com o que o Amai Mask disse sobre força interior e disciplina, mas sendo honesto, a sua visão de herói ideal é bem como eu posso dizer ingênua. O mundo é grande demais para ser salvo por uma pessoa só, mesmo que existisse alguém com um poder inalcançável, esse alguém ainda é uma pessoa só, e o mundo é grande demais para ser salvo por uma pessoa só e ainda que ele seja capaz de proteger o mundo inteiro, quão estressante seria se comportar como o herói ideal. Esperar que uma pessoa se comporte de forma ideal simplesmente não faz sentido, os humanos são humanos. Eu prefiro me concentrar em ser mais forte e me tornar o melhor herói que eu possa ser. Além do que eu disse, meu conceito de herói ideal não é muito diferente do da Tatsumaki. O silêncio se fazia no estúdio, o entrevistador parecia surpreso com a resposta de Shin, enquanto Amai Mask parecia um tanto incomodado. O navio que estava indo para a cidade H, quando estava perto do seu destino, terminou entrando em uma tempestade. O tempo chuvoso até onde sabiam era comum pela cidade. Pouco depois atracaram descerem do navio, as duas foram recebidas por dois heróis locais, um sujeito de terno que usava a cabeça de uma fantasia de cavalo como máscara e um garoto com roupa preta, uma pequena máscara preta capa e ombreiras com desenho de cogumelo. Cogumelo. Sejam bem-vindos. Tigresa Voraz. Vocês devem ser os heróis locais. Cogumelo. Sim, sou Cogumelo, classe B rank 93. Cara de cavalo. Muito prazer, sou Cara de Cavalo, classe C rank 236. Chica chegou para dar um aviso à sua colega. Chica. Os tripulantes disseram que os robôs do Metal Knight já começaram a construção desse extremo da ponte, disseram que o melhor é nos estabelecermos por aqui. Cogumelo. Minha casa não é muito grande, mas deve servir. Chica e a Tigresa Voraz acompanharam Cogumelo até sua casa. No caminho o herói da classe B puxou conversa com Chica. Cogumelo. Então, você é novata na associação OV. Chica. Sim. Estou na classe B. Cogumelo. Já tem um nome de heroína. Chica. Não, geralmente esses nomes parte do público. Acho que não fiz nada marcante o suficiente para receber um nome de heroína. Poucos minutos depois as heroínas chegaram em uma casa. Não era muito grande, mas parecia o suficiente para ficar alojado por alguns dias. Logo depois de entrar na casa, a tigresa se encolheu num canto, mostrando que tinha frio. Cogumelo. Se você vem à cidade H, tem que estar preparada para o frio. Tigresa. Onde eu posso me aquecer? O jovem da classe B olhou para os lados com receio antes de responder. Cogumelo.
Pode ficar no meu porão por um tempo, mas só se prometer não mexer em nada. Disse parecendo um pouco nervoso. Tigresa voraz. Ok. Enquanto sua companheira se acomodava na sala, Cogumelo levou a gata até seu porão, onde imediatamente notou que era muito mais quente, e quando entrou no porão viu diversas luzes, apontando para cogumelos que estavam sendo cultivados em grandes plataformas metálicas retangulares. Tigresa voraz. O que está cultivando aqui? Cogumelo. A fonte do meu poder, a razão do meu nome de herói, meus cogumelos especiais. Tigresa voraz. Cogumelos especiais? Cogumelo. Isso mesmo, cogumelos são fungos com uma grande capacidade de adaptação e podem crescer em qualquer lugar. Como um gênio da micologia, o estudo dos fungos, fui capaz de cultivar cogumelos que me permitem derrotar os monstros. A tigresa, sem entender muito, apenas mostrou uma expressão indiferente. Os dias se passaram. Nesses 2 dias, a construção da ponte para conectar a cidade e a cidade H, incrivelmente estava praticamente finalizada, mas tanto as heroínas enviadas para ajudar a proteger o local durante a construção quanto os heróis locais, não tinham essa como sua maior preocupação. Sem nenhuma explicação, o tempo na cidade H e seus arredores estava cada vez mais frio e tempestuoso. Os moradores da cidade estavam sofrendo com o frio, sendo Chica, graças aos seus poderes, uma literal luz de esperança que ajudava a aquecer as casas da cidade, e não sofria com o clima graças a que seus poderes a tornavam praticamente imune ao frio. A Associação de Heróis, graças aos seus sistemas de monitoramento, detectou na atual manhã de extremo frio uma atividade estranha no oceano. Um iceberg gigantesco estava se movendo para a cidade H. O aumento da velocidade do iceberg até a cidade, seu tamanho colossal e o fato de que o frio aumentava à medida que a massa de gelo se aproximava, deram a certeza à associação de que aquele iceberg se tratava de um monstro. Rapidamente enviaram Metal Knight para investigar, mas todos os robôs que eram enviados eram neutralizados por poderosas rajadas de vento gelado, que utilizavam os sistemas das máquinas, deixando elas à deriva no oceano. Minutos depois do ocorrido com os robôs de Metal Knight, na cidade H, com os civis da cidade já refugiados nos abrigos contra monstros, os heróis na cidade, logo depois de pedir reforços para a associação, estavam preparados para enfrentar a ameaça nível dragão. Os heróis viam com seriedade o iceberg chegando. O iceberg chegou e lentamente, para a surpresa de todos, se moveu por conta própria, se levantando em uma forma monstruosa que rugia para todos na cidade, aterrorizando os civis nos abrigos. Imediatamente o monstro lançou por toda a cidade com sua boca uma rajada de vento frio acompanhada de pedras de gelo do tamanho dos muros da cidade. Chica, usando seus poderes, lançou uma onda de calor expansiva que protegeu com sucesso a si mesma e seus colegas, mas ainda assim a cidade ficou bastante danificada pelas pedras de gelo. Tigresa voraz. Temos que lidar com essa criatura rápido, pelo menos até os reforços chegarem. Chica. Parece que eu sou a heroína ideal para isso. Chica viu que o monstro lançaria de novo seu vento gelado, mas rapidamente se lançou voando graças ao jetpack alimentado pela sua energia pirocinética, se assemelhando a um cometa, e quando chegou até o monstro, assim como a primeira vez que usou seus poderes, focou toda a energia que pode em um único golpe. O golpe ardente, chocando com o monstro de gelo, produziu uma nuvem de vapor que ofuscou a visão dos outros heróis. Por um instante parecia que Chica havia conseguido, mas o monstro, apesar de ter sua mandíbula e seu peito derretidos, ainda assim foi capaz de se mover e acertar um golpe em Chica com um de seus braços. Graças à temperatura anormal do corpo de Chica, o braço do monstro derreteu antes que pudesse conectar o ataque, e a classe B continuou voando ao seu redor, mantendo um combate de média distância onde várias rajadas de calor e frio eram trocadas. A armadura de Chica, que a ajudava a conter seus poderes, era ligeiramente danificada, mas devido ao seu tamanho, o monstro era mais acertado que a heroína. Os heróis que observavam acreditavam que tudo estava sob controle, mas algo inesperado aconteceu. As grandes pedras de gelo lançadas no primeiro ataque do monstro começaram a se mover e versões menores do monstro de gelo surgiram, quebrando a fina camada externa das pedras de gelo como se fossem aves recém-nascidas saindo de seus ovos.
com dezenas daquelas pedras espalhadas pela cidade H. Em poucos segundos dezenas de monstros de gelo menores começaram a nascer pela cidade. Uma parte deles se concentrou em atacar os heróis e a outra começou a ir em direção aos abrigos. Cada herói que antes só observava foi a luta. A tigresa voraz preparou suas garras e músculos para a batalha. Cara de Cavalo preparou suas luvas e botas em forma de cascos de cavalo, e Cogumelo preparou um estilingue carregado com balas especiais. Antes dos três avançavam contra uma dezena de monstros, Cogumelo pediu algo. Cogumelo, se possível, por favor abram caminho para mim, vou fazer o possível para deter os que estão indo aos abrigos. Os outros dois heróis apenas afirmaram com a cabeça. Os três avançaram contra os monstros de gelo menores. Cara de Cavalo foi o primeiro a atacar, falando e acabando com um chute de 2 pés diretamente no rosto de um dos monstros de gelo menores, se impulsionando para trás, logo depois e ficando chocado ao ver que apenas tinha causado pequenos arranhões do monstro. O monstro de gelo menos estava a ponto de atacar o Cara de Cavalo, que apenas pode tentar se proteger com seus cascos dianteiros, mas antes do golpe impactar foi bloqueado pela tigresa voraz apenas com seu braço direito. A extrema dureza do braço da heroína foi o bastante para danificar o braço do monstro, que foi assassinado de um só golpe de mão aberta em alta velocidade, assim como o que matou o polvo monstruoso. Cara de Cavalo ficou surpreso com o monstro morto em sua frente, que agora era apenas uma estrutura de gelo inerte com o grande buraco no centro. Outro monstro de gelo menor tentou atacar Cara de Cavalo por trás, mas a tigresa interceptou o monstro com um chute de seu pé esquerdo, que também esburacou o monstro de gelo menor, assim como o anterior. Outros 3 monstros tentaram cercar os heróis por trás, mas foram rapidamente acertados pelas balas de cogumelo, que explodiram soltando poucos esporos de cogumelo que envolveravam e devoraram os monstros, usando eles como nutrientes. Mente da tigresa voraz. Esses cogumelos especiais são realmente úteis. Mais monstros menores de gelo começaram a rodear os 3 heróis. A tigresa voraz preparou uma rasteira com toda a força e mandou seus companheiros saltarem. Cogumelo e Cara de Cavalo saltaram, evitando a onda de choque de uma rasteira tão forte que arrancou a parte inferior do corpo dos monstros menores de gelo. Logo depois daquele ataque, a tigresa se posicionou em frente a um dos monstros, que estava de costas para o grupo de monstros menores de gelo, que estava indo para o abrigo. Inspirou fundo e empurrou esse monstro com toda a força, fazendo ele voar em direção ao grupo de criaturas, atropelando 2 delas. Tigresa voraz. Vai Cogumelo. Cogumelo avançou contra os monstros, correndo, e começou a neutralizar todos com suas balas de esporos, mostrando uma boa pontaria. Cara de Cavalo por baixo de sua máscara se sentia frustrado. Mente de Cara de Cavalo. Esses monstros estão acima do nível Tigre 1 classe C, como eu, é inútil aqui ao mesmo tempo. Chica estava continuando seu combate contra um monstro de gelo gigante. Mesmo com seu traje parcialmente congelado e danificado, Chica estava determinada a dar um fim naquele monstro, que estava quase todo derretido. Ambos chocaram seus ataques novamente. Nos segundos em que a colisão dos ataques acontecia, o brilho da luz que Chica gerava parecia o brilho do sol de um dia ensolarado em um local tropical. Um brilho tão intenso que chamou a atenção não só dos heróis que derrotaram as criaturas menores, mas também de todos os que estavam nos abrigos. A rajada de gelo do monstro é superada pela rajada de fogo gerada através da pirocinese da paranormal, derretendo toda a parte superior do monstro. A jovem heroína sorriu com sua vitória. Os reforços da associação chegaram muito tarde, se tornando meros ajudantes para auxiliar na reparação da cidade. A vitória de Chica foi informada à associação. A tigresa voraz subiu seu rank de 15 para rank 14 da classe A. Cogumelo passou de classe B rank 93 para rank 86. Chica, depois de derrotar uma ameaça nível dragão, enquanto estava reparando seu traje de contenção em um dos laboratórios de Metal Knight, foi promovida para a classe A rank 34, recebendo do público o nome de Heroína Rainha do Sol.